Eita! Os variantes apareceram, nossos zumbis evoluídos. Oh, finalmente. Tô animado pra esse vídeo, porque eu demorei pra lançar justamente porque eu fui buscar alguns estudos pra embasar os meus argumentos aqui, pra vocês terem um vídeo mais complexo. E aí, o que vocês acham dessa? Se você gosta dessa ideia de ter um psicólogo explorando as possibilidades envolvendo os zumbis evoluídos em The Walking Dead, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no Cenicamente, porque eu tô animado. E hoje a gente vai cobrir um terreno fértil. Vamos lá. E foi aí que eu achei um estudo das autoras Ferreira e Saraiva, chamado Deterioração Mental, um estudo de caso, em que elas vão traçar um paralelo de diferenciação entre demência e o estudo que elas fazem de um sujeito em especial, nesse caso, envolvendo deterioração mental. Diferenciando, né, a demência da deterioração mental justamente nesse aspecto em que a demência seria, vamos lá, que esse aqui é naquele estilo sem roteiro, totalmente espontâneo. Só eu falando com a câmera aqui para vocês. Mas as autoras vão destacar a demência como sendo manifestada por uma decadência permanente e acentuada do estado de funcionamento mental. E a deterioração mental seria uma diferença de funcionamento para um nível muito inferior ao que um dia foi, decorrência de distúrbios orgânicos ou funcionais na personalidade. Ufa, consegui dizer isso. E aí, a partir da testagem, com testes verbais e não verbais, psicométricos e de personalidade, como o Rorschach, que é um teste projetivo, e o PMK, que é um que nem eu ouso conhecer, os cientistas envolvidos nesse estudo constataram, né, a partir da testagem de um sujeito bombeiro que sofreu um acidente, né, a partir de um traumatismo, o desenvolvimento dessas características, né, que envolveriam aí lentificação motora, confusão ideopráxica, né, confusão tanto no campo mental, psíquico, quanto no campo motor. Características aí também de agressividade heterodirigida, agressividade com relação ao outro. E, bom, essas a gente sabe que são características encontradas ali nos nossos queridos zumbis, especialmente os da primeira e da segunda temporada. Pelo menos na questão da agressividade mais acentuada. Como a gente viu agora, no zumbi pegando uma rocha para dar na cabeça do pobre do Jerry, que estava lá no chão. E o Aaron ficou completamente assombrado com aquela cena, encarando, perplexo ainda no dia seguinte, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Agora, a gente também sabe, por falar em cientista, que o Dr. Jenner, lá na primeira temporada, comparou o Wildfire, o fogo selvagem, com a tomada da meningite no cérebro, onde ele vai lá descrever, né, que o vírus ele mata a pessoa, põe a pessoa num estado febril e de coma, para por fim matar o organismo em que ele se instalou ali, e reanimando mais somente o tronco cerebral. Lembram disso? Foi aí que eu tive uma ideia. Acompanhe o raciocínio comigo. Eu aqui me perguntando se essas variantes fazem sentido, se elas são possíveis. Poderiam os zumbis evoluir, dado o aspecto putrefato deles? Bom, e tudo que a gente considerou lá na primeira temporada, com o próprio Dr. Jenner, o aspecto científico da coisa, eu decidi buscar por alguns artigos científicos para embasar aqui uma espécie de ensaio meu. Claro que muito mais brincadeira, né, gente? Só pra gente tornar a coisa aqui mais legal, mais divertida. Porque a gente está falando de um ser que não existe, o zumbi. Mas vamos lá. Eu acho que pode ficar bem rico aqui o debate, a conversa, a gente trazendo ciência para cá. E fazer esse diálogo com a arte. Eu acho que fica tudo mais gostoso assim. E aí eu achei esse artigo, né, das autoras Taco e Zambianchi, sobre a influência da hidroterapia em pacientes portadores de sequelas da meningite. Vai ser aí que as autoras, citando Marra e Camargo, 2003, vão dizer que as meningites ocasionadas por infecções virais, que são responsáveis por cerca de 80 a 85% delas, ou seja, a maioria desses casos, né, vão ser responsáveis aí por comprometimento do lobo temporal, acarretando aí em mudanças drásticas de comportamento, também febre, né? O principal sintoma que a gente vê lá no fogo selvagem, agressividade acentuada, e na evolução do quadro clínico,
pode haver também deterioração dos níveis de consciência e coma, sendo aí também um dos sintomas mais comuns. Traçando um paralelo lá com os zumbis, olha como é que ficaria legal e muito claro descrito no comportamento deles. Um dos sintomas mais comuns seria muito triste, né, para as pessoas em que isso acontece, mas para entender o zumbi, esse sintoma de tetraparesia por lesões permanentes no córtex, resultando em alguém que raramente consegue andar. Ou seja, a gente pode fazer um paralelo aí com os Roamers, aqueles zumbis ali que são chamados assim nos quadrinhos principalmente, diferentes de Walkers, justamente pela sua condição de nunca se levantarem. A gente pode dar um exemplo no zumbi que morde a perna do Herschel, né? Que resultante aí vai gerar justamente que eles necessitem amputá-lo, né? Lá na terceira temporada, que é aquele zumbi que fica paradinho, deitado no canto. Aquele que tem uma cena também emblemática do Carl na quarta temporada, justamente com o Herschel, quando eles vão lá fora na prisão, em que ele tá todo tomado já pela árvore, quase fazendo parte da raiz dela, de tão imóvel há tanto tempo que ele tá ali naquela condição. São esses zumbis que ficam imóveis, que não se mexem. E foi aí que, lendo esses estudos, eu me lancei a seguinte pergunta-problema: será que faria minimamente algum sentido um zumbi evoluir? Bom, cabe destacar aqui que o sujeito teste do primeiro estudo lá da deterioração mental, o bombeiro, se recuperou completamente. Se ele se recuperou completamente, será que os nossos zumbis não poderiam também começar a recuperar certas funções e ficarem muito mais assustadores? Olha aí. Bom, de um ponto de vista científico, eu não encontrei realmente muita coisa para embasar esse tipo de tese. Só esses dois estudos que se aproximam um pouquinho do que eu queria discutir aqui com vocês. Mas, bom, é muito pouco provável que algo assim seja possível em termos realistas. Porém, vai que você tem algum dado aí revolucionário de algum estudo inovador que eu não conheço e você queira compartilhar aí com a gente. Deixe seus comentários aí embaixo, vou adorar ler todos eles. Fazendo sentido ou não, não importa. Eu quero zumbis evoluídos na minha série, no meu entretenimento. Porque afinal, essa é que é uma das características mais bonitas da arte. A possibilidade de romper com as barreiras da realidade para fazer coisas fantásticas e mágicas pra gente nas telas. É isso. Deixe seu like, se inscreve no canal se você gosta desses vídeos. Se você quer ajudar o canal a crescer, eu conto muito com você. Eu preciso da sua presença aqui entre a gente. É um prazer contar contigo. Ah, antes que eu me esqueça, comentários livres do episódio. Vocês não iam pensar que eu ia deixar vocês sem essa parte, né? Vocês já estavam contando com isso porque eu fiz os dois anteriores. E se vocês não conferiram, vou deixar aqui embaixo, os comentários fixados. Mas vamos lá também aqui, do que eu me lembrar. O que for pipocando, eu vou falando. Eu gostei mesmo dos zumbis evoluídos, hein? Eu quero insistir nesse tema. Eu não achei ninguém da série se pronunciando sobre isso. Eu queria muito ver os comentários do Greg Nicotero, porque parece que foi ele que dirigiu, né? Ele que dirige normalmente esses episódios grandiosos e inovadores, principalmente envolvendo zumbis e zumbis evoluídos, zumbis variantes. Com certeza tem dedo dele ali bem de pertinho. E eu queria ver a Angela Kang falando também, mas eu não encontrei realmente nada a respeito. Eu procurei. E sobre o Eugene, que foi aí um grande destaque no episódio, eu gostei de como ele se posicionou, embora isso tenha causado certo clima de tensão e certos problemas com Daryl e Rosita, mas ele provou que ele de fato mudou. E o fato de algumas pessoas estarem fazendo chacota aí sobre Daryl não ter se importado naquele momento, eu não acho que tenha sido o caso. Pra mim é justamente o contrário. O Daryl respeita o Eugene a essa altura, por isso até que ele respeitou a decisão dele de ficar. E a Rosita, a mesma coisa. Afinal, ele fez por merecer, né? Se você ficou com raiva, eu entendo. Afinal, o Eugene foi lá um personagem, sim, muito ingrato por muito tempo. Mas ele mudou. Ele provou que está disposto a cruzar os limites pelos sacrifícios que ele precisa fazer pelas pessoas que importam. E mostrou que está disposto a se comprometer pelo que importa, né? E foi leal à sua amada, como ele mesmo disse. Gostei de ver as consequências disso na relação do Mercer e da princesa. Aliás, alguém lembra dela? Tava sumida, personagem tão boa aí, que tá sendo meio deixada de lado. Gostei do desenvolvimento dela nesse episódio.
E no mais eu acho que isso. Os principais destaques lá, não posso deixar de falar da governadora e o Lance, os dois no limite. E aquela dinâmica doentia entre eles, que cheira a algo pútrido, podre no ar, alguma bomba gigante que vai explodir até o fim desse arco, né? E que eu espero que não cause consequências mais sérias para um dos queridinhos, para um dos personagens que a gente acompanha desde o começo, desde a primeira temporada. Olha lá, hein? Ai, ai, ai. Tô de olho. Tô de olho em vocês, hein, MC? Não matem meus personagens da primeira temporada. É isso. Se você concorda, se inscreve aí no canal e deixa o like. Já falei isso várias vezes, já falei demais por hoje nesse vídeo e eu vou nessa. Tchau, tchau. Tetraparesia. Tetraparesia, resultante de... Não. Tetraparesia por lesões... Tetraparesia por lesões permanentes no córtex, resultando em uma pessoa que... Tetraparesia por lesões...